do zero ao primeiro cliente pago. Como é que eu faço para conseguir clientes na advocacia sem indicação? Se você ainda não conseguiu o seu primeiro cliente ou você depende apenas de indicação, esse vídeo aqui é para você. Eu vou te mostrar exatamente como é que eu fechei o meu primeiro cliente pago e como você pode fazer o mesmo sem precisar ficar esperando favor de amigo, de parente. Você sabe como é que é, né? Eu sou Valéria Guimarães, eu advogo há 13 anos e desde 2017 eu venho ensinando advogados na nossa Escola de Negócios Jurídicos, que é o Acelera Jurídico, a aprender gestão, marketing e vendas. E hoje, basicamente, a gente vai falar aqui de um dos pilares mais importantes, que é o marketing, que é a atração desse cliente, para que então você consiga aí fechar o seu contrato. E a gente vai começar falando sobre o erro que te impede de conquistar clientes. Primeiro ponto, você não tem um nicho definido ainda, ou uma área definida. Na advocacia já funcionou muito a gente ser generalista, tá? Só que nesse momento, o que está fazendo realmente você virar referência e você se tornar uma autoridade? É você nichar, é você se especializar. E eu nem digo tanto fazer uma pós-graduação, porque no final das contas a pós-graduação é muito boa, mas ela te dá o título. No final das contas, a prática é que vai fazer com que você de fato se torne um especialista na área. Mas só o fato de você dizer que é um especialista, seja em direito de família, seja em previdenciário, seja no criminal, isso já te dá autoridade aos demais. Existe uma pirâmide de autoridade no marketing jurídico, isso não sou eu que estou falando, tá? Isso foi estudado, né, e construído, que diz que na pirâmide do marketing, o especialista ele está sempre acima do generalista. Isso é fato, não tem como. Quando eu estou com um problema, eu obviamente vou preferir um especialista na área do que um cara que faz tudo. Porque o cara que faz tudo, no final das contas, ele não faz nada direito. É mais ou menos essa lógica que a gente segue para a especialização. Então, na dúvida, eu não sei se eu me especializo, eu não sei em que eu me especializo, começa a estudar o mercado, entender quais são as áreas que estão trazendo assim muitas possibilidades, uma demanda grande e dentre essas você escolhe ali o ponto para você se especializar. Muita gente falando que tem muita área que não tem demanda. Eu não concordo. Eu acredito que demanda não falta. A questão é que você precisa se posicionar no mercado para se tornar autoridade e referência para as pessoas te procurarem, porque tem cliente pra caramba aí no mercado. O segundo ponto é querer atender todo mundo. E aí você não se destaca. É o que eu acabei de falar. Se você faz tudo, você não faz nada direito. E aí você nunca vira referência para ninguém. Então é muito sobre aquela história de você entrar na rede social e começar a se posicionar na sua área. E aí vem aquele tio, aquela tia, aquele primo. Mas eu sabia que você era advogado, mas eu não sabia que você fazia esse tipo de causa. Eu tô com um problema assim, assim, assado. Então, se posicionando de forma específica e taxativa, você consegue virar referência. Quando você começa a falar de tudo, aí ninguém sabe o que você faz, as pessoas só sabem que você é advogado, mas no final das contas, elas vão preferir o especialista, em detrimento do seu generalismo. Outra questão que não vai te ajudar em nada, e aí você não consegue sair do zero para ir para o primeiro cliente, você tem que saber vender o teu serviço. A gente, como advogado, a gente negligencia muito a venda. A gente acredita que a gente sabe vender, mas no final das contas a gente é tirador de pedido. Sabe aquela pessoa que tá na loja, você chega e fala, quero comprar isso. A pessoa vai lá e tira o pedido. Não, você não tá numa loja. Você precisa se posicionar, você precisa aparecer, se tornar visível. Você tem que ter um processo de prospecção claro. Para você entender onde é que está o teu cliente e você conseguir encontrar esse cliente e atrair esse cliente para você. Então, se posicionar de forma estratégica e especializada, saber vender o seu serviço, saber se posicionar de forma estratégica para atrair o cliente certo para você. Isso vai fazer com que você saia do zero. Por que a gente está trazendo esse tipo de tema aqui? Porque é uma dor muito grande. 50% da advocacia brasileira são advogados iniciantes.
E a grande maioria, eu diria assim, a maioria esmagadora, não sabe como conseguir o primeiro cliente. E, claro, isso é muito falta de mentalidade empreendedora, de não saber se posicionar no mercado, de não saber como é que funciona uma estratégia de prospecção. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Estratégia para conseguir o seu primeiro cliente pago, indo aqui para a parte prática mesmo. Então, escolhe o nicho ou uma área definida e tenha uma oferta clara. Por que eu coloquei oferta entre aspas? Porque a gente tem um código de ética, então você não pode ofertar nada. O que você pode é fazer um marketing educativo e informativo, de forma que as pessoas entendam o que você faz, como você faz, mas você não vai poder ofertar nada, você vai vender sem vender. Você precisa deixar claro qual é exatamente o problema que você resolve e para quem você resolve. Muita gente produz conteúdo e elas não falam o mínimo, que é o que você resolve e para quem você resolve. Se você fizer isso, você já está fazendo muito, tá? Então já cria essa coragem agora. Me fala aqui, você já está nas redes sociais? Porque esse é o próximo ponto que eu vou tocar. Você precisa postar nas redes sociais sobre problemas reais dos seus clientes. E é por isso que você precisa definir um nicho, definir uma área, definir uma especialização, porque aí você começa a entender os problemas. Bom, quais são os problemas que uma mulher que está passando por um processo de divórcio agora ela enfrenta? Ela enfrenta a dor de ter medo, né? Se o filho vai realmente ficar com ela, se ela vai conseguir a guarda do filho, se o esposo de alguma forma ou vice-versa não vai manipular as coisas para que ela perca, né, a guarda desse filho. É um desgaste emocional muito grande, é um recomeço de tudo, né? Então você começa a trabalhar esses pormenores nos seus posts nas redes sociais. E não tem muito segredo. Você não precisa ser aquele advogado que sabe absolutamente tudo, porque eu tinha essa trava quando eu comecei. Eu pensava assim, bom, eu me especializei há pouco tempo, então eu não sei os pormenores daquela área. Não precisa. Lembra que eu te falei que a verdadeira especialidade ela vem com o tempo? Não é não é ficar bom para começar, é começar para ficar bom. Se você não se sente seguro, comece a fazer parceria com um advogado que seja mais experiente que você, que aí você garante que vai entregar um bom serviço para o cliente, né? Em contrapartida, você vai aprender também. Mas na rede social, você não vai discorrer ali como se fosse uma petição jurídica. Não, você vai trazer casos da vida real. Você vai trazer questões mínimas, que às vezes é pouco para você, mas é muito para o cliente, só para ele entender que tem um direito. E aí sim, ter vontade de te procurar. E terceiro ponto é aplicar um processo de prospecção ativa. Aqui eu trago para vocês o universo dos funis de venda. Funis de venda nas redes sociais. Valéria, que funis são esses? Pois é, se a gente tiver bastante comentário aqui embaixo, coloca aqui, ó, eu quero saber quais são esses funis. Nos próximos vídeos a gente traz aí e destrincha esses funis para vocês. Gente, vocês não têm noção do quanto os nossos alunos do Acelera Jurídica eles estão fechando contrato. Eles estão conseguindo, através das redes sociais e de outras fontes de prospecção, aplicar esses funis, atrair cliente e fechar contrato. Então, ó, já coloca aqui nos comentários que dependendo da animação de vocês, esse pode ser o tema dos próximos vídeos. E já aproveita e se inscreve no canal, porque aí você não perde aí nenhum outro conteúdo que a gente vai trazer aí para vocês. Agora eu quero saber o seguinte, você já conseguiu o seu primeiro cliente pago, aquele que fechou o contrato e que te pagou ali os honorários ou deu uma entrada, enfim. Se não, qual que é a tua maior dificuldade? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal para mais orientações como essas, porque vai vir muita coisa boa por aí. Até o próximo vídeo.